O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu, num dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então, Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez, e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir nos lembra daquela campanha da fraternidade, uns 3 anos atrás, mais ou menos, que falava sobre a importância de ajudarmos as pessoas com dificuldade a encontrarem o seu lugar na sociedade, pessoas com alguma necessidade especial, paralíticos, cegos, surdos, pessoas que muitas vezes se sentem discriminadas pelo fato de não conseguirem realizar as coisas mais simples que os outros, que a maioria conseguem fazer. Mas tem uma lição muito grande no Evangelho de hoje para todos nós, queridos irmãos e irmãs. E é justamente a lição que Jesus nos dá a respeito do valor da vida, o valor da vida humana, a importância de defendermos, a importância de cuidarmos da vida. O ser humano, em primeiro lugar, é aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. E, de uma maneira muito clara, Ele nos alerta mais uma vez para o risco de nós usarmos a religião, a fé, como uma desculpa para não realizarmos uma obra de caridade. É um perigo, porque é uma contradição muito grande. Em primeiro lugar, a religião nos ensina a fazer o bem. É a grande lição que nós acolhemos do Evangelho. Nesses últimos tempos, meditando os vários trechos do Evangelho que o Senhor nos deu a possibilidade de ler e meditar ao longo desses meses, a gente observa muito claramente que a primeira preocupação de Jesus é nos transmitir essa consciência de que nós devemos tutelar e nós devemos ter um cuidado todo especial com a vida. E é muito importante falar desse cuidado em um período em que a gente vê a vida humana às vezes ser tão desprezada. Quantas pessoas que
Hoje, no momento dessa celebração da missa que nós estamos aqui celebrando, quantas pessoas que vivem o drama de terem participado ou terem sido envolvidas em situações de violência que nunca se imaginaram. E às vezes em situações tão banais, aqui e acolá nós nos damos conta disso. Uma pessoa que chega para poder pedir, para poder assaltar, e não só assalta, mas tira a vida. Isso é uma das coisas que mais tem tirado também a nossa tranquilidade. Nós ficamos horrorizados de ver se uma pessoa chega e diz, bora, passa isso. E a pessoa entrega, está aqui. E isso não é mais suficiente porque o outro não tem nenhum sentido de valor da vida e tira a vida assim, a troco de nada, por uma banalidade, porque a gente falando assim, temos que ter até cuidado, porque a vida, ela tem um valor tão grande que não existe nada que justifique uma pessoa tirar a vida do outro. Não existe, não tem. E nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, recuperar esse sentido do valor da vida a partir daquilo que nos ensina Jesus Cristo. Os fariseus que estavam na sinagoga queriam ver se Jesus ia fazer o bem para aquele homem. Impressionante. A que ponto pode chegar a alienação do ser humano? Eles estavam dentro de um templo religioso e, no entanto, eles estavam esperando para ver se Jesus ia fazer o milagre. Mas o milagre para aquele homem era uma graça imensa. Imaginem só uma pessoa que, por anos e anos, vivia o drama de não poder trabalhar normalmente ou se sentir discriminado quando chegava num lugar porque ele tinha um defeito físico. E mesmo olhando a realidade daquele homem, o coração estava fechado. Um coração fechado que não queria admitir nem que Jesus fizesse o milagre. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, de uma maneira muito sábia, coloca todo mundo em um ponto de reflexão importantíssima. Primeiro chama aquele senhor que estava à margem para o centro. E depois pergunta para todos: então, meus irmãos, o que é lícito fazer em dia de sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? E eles não tiveram argumentação, mas mesmo assim não abriram o coração. O orgulho não permitiu que eles abrissem o coração. Que nós tenhamos esse cuidado, queridos irmãos e irmãs, todos nós sacerdotes, vocês, meus irmãos, povo de Deus, tenhamos o cuidado para não fechar o coração. E ainda mais com argumentações religiosas. E é interessante que Jesus várias vezes toca nesse tema. Aquela parábola do bom samaritano é também uma sacudida na gente para que a gente não caia no perigo de deixar de fazer o bem com argumentações. Não, eu estou indo para a novena, não tenho tempo de ajudar. O que é isso? O que é que vale mais? Salvar aquela vida ou ir para a novena? Outro dia chegou um rapazinho aqui e perguntou para mim: padre, eu estava vindo para a missa com a minha família, mas eu tive que acudir uma pessoa que se acidentou. Eu posso receber a comunhão? Digo, pode, filho. E eu fiquei admirado de ver. E a gente diz assim: esse mundo ainda tem conserto, tem muita gente boa. Um jovem, mas um jovem que tem por trás uma família cristã. E isso é também para nós uma motivação, principalmente para os pais. Outra ocasião, uma pessoa me dizia assim: olha, fazendo um levantamento entre as crianças de tal lugar, a gente descobre que hoje ninguém fala mais de Deus para as crianças. Muito raro um pai e uma mãe que falem de Deus para seus filhos. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje.
às vezes tem um pai e uma mãe que falam, mas talvez com pequenas chances ou com pequena margem de erro, eu vou dizer uma coisa: de 10 famílias, vamos ser bem otimistas, talvez 3 famílias ainda falem de Deus. A maior parte vivem como se Deus não existisse. E as crianças não aprendem a rezar, as crianças não aprendem a respeitar o próximo, as crianças não aprendem a ir para a igreja, as crianças não aprendem os valores que nos ensina nosso Senhor Jesus Cristo. E nós ficamos criticando A e B, mas não nos criticamos e achamos que o nosso comportamento está normal. Aonde tem um avô e uma avó que são realmente cristãos, ainda se consegue salvar alguma coisa, porque o avô e a avó transmitem. Mas onde o pessoal também não quer muito saber de Jesus Cristo, aí é uma realidade realmente espantosa. O ser humano sem Deus, queridos irmãos e irmãs, o ser humano sem Deus corre o risco de se transformar num monstro. O ser humano que não tem Deus no coração, ele corre o risco de se transformar num monstro, porque é à medida que nós nos aproximamos de Deus, à medida que nós conhecemos Jesus Cristo, que nós nos tornamos capazes de valorizar a vida, de cuidar da vida, de respeitar a vida. Hoje nós celebramos o dia 7 de setembro e é uma data que não deveria ser data de revolta, não. A gente vê o pessoal revoltado, revolta não serve para nada, revolta por revolta. Hoje deveria ser um dia para todo o povo cristão, não só os católicos, mas também os outros cristãos, dobrarem o joelho diante do Senhor e clamarem a misericórdia de Deus. Pedir. Não adianta sair por aí inventando coisa de quebrar tudo. Quebrar para quê? Nós estamos quebrando as coisas dentro de casa igual doido. Vamos quebrar o que é nosso? O que é comprado, o que é feito com o nosso dinheiro? Que maluquice é essa? Nós temos que respeitar, nós temos que zelar. Às vezes eu fico olhando assim, todo o patrimônio que existe ao nosso redor, as coisas que são feitas para melhorar a nossa vida, e nós deveríamos ter um cuidado tudo especial, e pela falta de Deus na vida de muita gente, é que nós vemos essas destruições, quebradeira das coisas, falta de Deus. Quem tem Deus no coração não sai quebrando nada. Agora quem está com o diabo dentro, aí o negócio pega, né? Quem está com o coração cheio do espírito do mal, sai quebrando tudo. Agora quem está com o Espírito Santo não sai quebrando nada. E nós temos que buscar isso. Hoje é o dia de rezar pelo Brasil. Hoje é o dia de pedir pelo Brasil. Hoje é o dia de dizer: Senhor, tem misericórdia do nosso povo. Abençoa a nossa pátria. É um dia especial. É um dia em que nós nos unimos todos com um sentido único. Então vamos pedir a Deus. E temos que aprender com nosso Senhor Jesus Cristo que não existe dia para fazer o bem. A coisa mais bonita que Jesus fez foi ensinar para os fariseus que a gente não faz bem só de segunda a sexta, que a gente não faz bem só 3 dias por semana. Isso é bom, sobretudo para quem é preguiçoso e não gosta de rezar. Tem gente que acha que só vai na missa e só reza dia de domingo. Não. Todo dia é dia de buscar Deus. Todo dia é dia de rezar. A gente não é cristão só em alguns períodos. É igual o pessoal que quando chega o mês de julho tira férias e passa o mês todinho sem ir na igreja. Católico não tira férias. Cristão não tira férias. Nós não temos férias. Não existe férias para nós da religião, não deve ter férias. Nós podemos tirar férias do trabalho, nós podemos tirar férias da escola, nós podemos tirar as férias das nossas atividades, mas das nossas orações, do nosso compromisso com Deus, da escuta da palavra, da reflexão da palavra, nós não podemos tirar férias porque o prejuízo é grande. Então, que nós tenhamos, meus irmãos e minhas irmãs, essa compreensão cada vez maior,
e que a palavra de Deus nos instrua para que nós nos tornemos cada vez mais defensores da vida e capazes de cuidar de tudo aquilo que o Senhor colocou ao nosso dispor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.